O Sistema Conectados com Deus de Comunicação apresenta Falando de Finanças. Direção e apresentação, Fábio Pavan, consultor em finanças. O Sistema Conectados com Deus de Comunicação apresenta Falando de Finanças. Direção e apresentação, Fábio Pavan. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Falando de Finanças, um programa programado para pensando na sua família, na sua administração financeira familiar. E hoje nós temos um programa assim sensacional. Eu quero convidar você a compartilhar esse link, a chamar mais pessoas. Quero fazer um apelo para a sua família, para os seus filhos, para que vocês chamem eles. Nós teremos na história de sucesso uma história sensacional, uma pessoa que a gente admira muito, um homem de Deus. E também ele vai trazer uma mensagem especial para você e para a sua família. Neste momento eu quero convidar você a buscarmos a Deus em oração. E nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 11, dos versos 28 ao verso 30. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com base nestes versos, quero convidar você a dobrar os vossos joelhos, se você puder, ou encurvar as suas frontes, fechando os seus olhos, e vamos dirigir a Deus uma oração para iniciar esse programa. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade de iniciarmos um programa falando de finanças. Senhor, que tudo que for feito neste programa seja para a honra e glória do Teu nome, que o Teu Santo Espírito possa nos dar sabedoria e capacidade, e que essa mensagem de hoje, esse programa de hoje, possa alcançar abrigo em cada coração dos nossos ouvintes ou dos nossos internautas. Que Deus nos dê a Sua graça em nome de Jesus. Amém. Ok, nós vamos agora ouvir um lindo louvor e já nós voltamos para apresentar o nosso entrevistado de hoje, ok? Voltamos já. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar sossegar, quer seja o agitado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar sossegar, quer seja o agitado mar, a ira dos homens, o gênio do mal,
todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. Em meu coração tenho calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, quer seja o agitado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, Convosco estou para vos salvar. sim, sossegai. Estamos de volta com o programa Falando de Finanças, e este louvor é maravilhoso, né? Ele diz assim que mesmo em meio à tormenta, talvez a sua vida está passando por um mar tempestuoso, mas Ele chama-nos para a proximidade, para a confiança em quem dirige o nosso barco e quem pode resolver qualquer dificuldade, que é Jesus Cristo, né? Então, se você está passando por um momento turbulento na sua vida, não se desespere. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e Ele mais tudo Ele fará. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça, e a nossa oração é para que você possa passar por esse momento turbulento. E hoje nós temos aqui um convidado especial, nosso querido pastor Davi Paz Silva. Tudo bem, pastor Davi? Tudo bem, é um grande prazer estar aqui com o irmão e com nossa audiência, né? Eu creio que vamos ter momentos muito proveitosos. Maravilha, é um privilégio, viu, pastor, ter o irmão aqui conosco. Um prazer nosso, viu? O irmão é um ministro da palavra de Deus, é um homem que está sendo usado por Deus por muitos anos na sua obra. Nós vamos entender um pouquinho isso. E dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma para a Honra e Glória de Deus, é um dos pastores que mais prega sobre justificação pela fé e sobre Cristo Jesus, né? Pastor Davi, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho. Conhecemos o pastor Davi, conhecemos o pastor que prega, que gosta de falar sobre justificação pela fé, mas vamos conhecer um pouquinho a essência do Davi, a essência do pastor. O irmão é natural de onde? Eu nasci na cidade de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. E, aliás, a cidade chama Três Rios porque existem 3 rios em volta da cidade. É mesmo? É, 3 rios, né? E ele fica próximo da onde, essa cidade, pastor? Ali fica próximo de Petrópolis, tá. próximo de Paraíba do Sul. Ok. Do Rio de Janeiro até lá é quase 2 horas de carro. Ok. E o irmão é casado, tem filhos? Conta um pouquinho da história do Davi familiar. Bem, irmão, eu nasci numa família cristã. Ok. Né? Meu pai, ele era católico primeiro, católico por tradição, né? Depois ele conheceu a Bíblia e se tornou metodista. Olha. E quando foi em 42, apareceram na cidade lá 3 colportores da Reforma, vendendo livros sobre saúde, sobre profecias. E meu pai comprou 2 livros, um de saúde e outro de profecia, né? E com aquele livro ele se tornou guardador do sábado e membro do movimento de reforma. E eu nasci nesse ambiente, né? E interessante que vários anos a nossa família era única na cidade que guardava o sábado. Até nós éramos desprezados, zombados, porque éramos diferentes, vegetariano também, não comia carne, não tomava café, essas coisas
provocavam admiração por um lado e desprezo por outro. Né? Crescemos nesse ambiente. Então, quando eu tinha meus 16 anos, eu saí da minha cidade a convite da igreja e vim para São Paulo, para a escola missionária. Ok. Ali eu fiquei um tempo, assisti curso de colportagem também e comecei a colportar. E ali com 21 anos, eu me casei com minha esposa era Alexandrina Bertelli Silva. O pai era de ascendência italiana, a minha sogra era de ascendência portuguesa. Aí nos casamos e começamos a nossa vida de peregrino, né? Olha aí. São Paulo, Bahia, Sergipe, e voltamos para São Paulo. Depois trabalhei na editora uns 20 anos. Tá, mas segura um pouquinho, pastor. Quando o irmão casou com a irmã Alexandrina, o irmão já era membro da igreja? Ambos eram membros da igreja. E o irmão já trabalhava na obra ou não? Eu trabalhava como colportor. Colportor, tá. Então, o início da carreira do irmão... Agora, só um detalhe. Antes do casamento, qual foi o primeiro trabalho oficial do irmão? Olha, irmão, aí tem uma história um pouquinho longa, né? Porque é o seguinte, a minha mãe era uma mulher trabalhadeira mesmo, muito operosa, sabe? E muito assistente social, ajudava muitas pessoas e tudo. E ela sempre falava assim, olha, não quero filho preguiçoso em casa, não quero filho ocioso, vocês precisam trabalhar e trabalhar. E eu me lembro que com 8 anos eu já trabalhava. Olha só. Eu lá na nossa cidade não tinha muito emprego, não tinha muita indústria, nada disso. Então eu trabalhava, eu ia à feira, carregava cestas para as senhoras, ganhava um dinheirinho e tal. Com 8 anos eu comecei já. Ah, é? Eu trabalhei de engraxate, engraxei sapatos, carreguei mala para camelôs, vendi na feira, vendi jornal. Então a mãe, ela orientava a gente, não fiquem à toa, trabalhem, produzam. Era uma família de 7 filhos, né? 7 irmãos. Nossa. Então nós começamos cedo. Então essa foi a nossa labuta, né? Mas a gente gostava, era aquela fase de criança, adolescente, né? Era mais diversão do que propriamente um trabalho oficial, né, pastor? A gente gostava do trabalho. Gostava do trabalho. Foi a mentalidade que a mãe pôs na gente. Sabe? E é interessante, pastor, esse ponto, né? Eu acredito, para mim, fiquei surpreso em saber. Por isso que eu falo que esse programa, esse quadro História do Sucesso, é um programa que a gente descobre histórias que realmente a gente não. A gente olha o pastor hoje, não, o pastor Davi já foi presidente, nós vamos anunciar daqui a pouquinho, né? Mas já foi presidente da Conferência Geral e é um membro da Conferência Geral. Mas a gente muitas vezes não consegue ver o que tem por trás. Começo, né? Entendeu? Então, talvez muitas pessoas que estão assistindo hoje estão surpresas com o que o irmão está trazendo para a gente, né? Quem é mais próximo do irmão já conhece o irmão, né? Inclusive, eu quero fazer um adendo aqui. Eu quero apresentar o pastor Davi Paes Silva. Ele atualmente é o departamento da Escola Sabatina da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. E o pastor Davi já teve a oportunidade de, por 2 vezes, ser o presidente da Conferência Geral. Inclusive, o irmão também foi vice. 2 vezes também. 2 vezes vice, né? Eu lembro do irmão com o Chures Kumar, né? O irmão falecido, né? O Chures Kumar. Eu lembro que o irmão, inclusive numa ocasião da Conferência Geral que teve no Brasil, né? Eu lembro, eu estava chegando na igreja, para falar a verdade, mas eu já me lembro do irmão, né? Então, nós estamos falando com um pastor, com um servo de Deus, estamos falando de um membro da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, e nós estamos conhecendo um pouquinho também. Às vezes a gente tem um conceito, né, irmão, quando fala pastor, a gente esquece que por trás do pastor também tem o homem Davi. Não é isso, irmão? E aí a gente fica só com pastor, mas hoje nós queremos conhecer um pouquinho da história também do homem, do servo de Deus, Davi Paes Silva. Então vamos lá. O irmão iniciou, a mãe impulsionando os filhos a ter uma atividade. É interessante, pastor, o que o irmão traz para nós, porque hoje existe a questão da exploração infantil. Nós devemos separar isso, né? A questão hoje, existem pessoas que aproveitam das crianças ou exploram as crianças em atividades que não competem a elas. Certo. Correto? Agora, na ocasião, o irmão foi instruído pela mãe para que ele não ficasse sem atividade. Isso era mais uma atividade de envolvimento para as crianças na ocasião do que um próprio trabalho direto. Concorda, pastor? Certo. Interessante. O meu pai também era muito trabalhador.
Esse exemplo nós herdamos dos pais. Então eu agradeço a Deus, porque na nossa família, todos temos nossos defeitos, né, nossas fraquezas e tudo, mas todos são trabalhadores, graças a Deus. Não temos nenhum irmão que seja preguiçoso, ocioso, nada disso. Que legal. E depois que o irmão passou aí, qual foi o primeiro trabalho oficial mesmo do irmão? Então, logo que eu entrei na escola missionária, em 61, eu tinha 16 anos, em São Paulo, eu comecei a comportar. Então a comportagem foi o primeiro trabalho... Da igreja foi. Da igreja... Foi. Tá. E ali eu permaneci nesse trabalho por 8 anos. Aliás, eu gostei muito, eu não queria ter patrão me controlando, não queria nada disso. Então eu não queria ser empregado de ninguém. Entendi. Eu não queria nem ser obreiro, nem ser pastor também. É mesmo? Não, eu queria continuar comportando. Olha só. Era um trabalho missionário, eu livre, eu viajava muito, sempre gostei de viajar, sempre gostei de geografia e história. Olha aí. Então eu conheci o Brasil praticamente todo, boa parte do mundo, né? Com a comportagem? Com a comportagem no Brasil, né? Entendi. Viajei por muitos estados. E é interessante que nós tivemos aqui no programa anterior o pastor Mário Linares, atual Departamento de Comportagem e Evangelismo da Conferência Geral, e ele também conta que a história de vida dele praticamente foi todinha dentro da comportagem, né? E nós vemos o benefício que a comportagem... A comportagem é excelente. Nossa, eu ainda sou, mas eu era muito tímido. É mesmo? Então, na comportagem, a gente entra em contato com todo tipo de pessoa, toda a classe social, né? Então, graças a Deus, eu tive um progresso muito grande nessa área de vencer a timidez. Apesar que ainda sou tímido. Olha só. Mais um detalhe que a gente não sabia do pastor Davi Paz Silva, hein? Ok, pastor, agora vamos voltar um pouquinho então. O irmão começou com 16 anos, foi para a escola missionária. Só me recorda um pouquinho, em que momento que o irmão casou? Quantos anos? Eu tinha 21 anos quando me casei. 21. Tá, e aí também trabalhava, o trabalho do irmão era comportagem. Sempre comportagem. Tá, e nesse período, por quanto tempo o irmão casado ficou comportando? Note bem, quando eu tinha 21 anos, me casei, comecei a comportar em São Paulo, continuei comportando em São Paulo, né? E eu fui convidado pelo pastor Juraci Barroso, que era o presidente da Associação Bahia Sergipe. Associação que estava começando, muita pobreza, muita falta de recursos. Ele falou assim, irmão Davi, gostaria que o irmão fosse a trabalhar na Bahia, como comportor. Foi um convite que caiu com uma luva na mão, sabe? Eita. Aí eu, minha esposa, meu irmão Samuel e 2 colegas e esposa, enchemos uma Kombi de jovens e fomos para Salvador. Uma viagem de 2.000 quilômetros. Nossa! Foi uma aventura, né? Aí lá fomos comportar em Salvador. E logo no mês de outubro, que fomos em junho de 66, quando eu me casei, né? Me casei em fevereiro, junho fomos para a Bahia. Já fez a primeira viagem? Quer dizer, aí já tinha feito. Já tinha viajado, tinha ido ao Rio Grande do Sul, conheci todo o Sul. O irmão falou que conheceu o Brasil inteiro, então... Praticamente o Brasil todo. Então, aí, no mês de outubro, os irmãos já falaram assim, olha, irmão Davi, precisamos de um diretor de comportagem agora. Opa! Aí, na conferência organizadora da associação, já me colocaram como diretor. Só que no fim do ano, outro convite. O irmão Juraci falou assim, irmão Davi, em Sergipe nós não temos praticamente ninguém na igreja. Vamos começar a obra em Sergipe. Aí minha esposa, eu, meu irmão fomos para Aracaju, começar o trabalho lá. Naquele tempo tinha uma irmã idosa e paralítica. Nossa! Era o único membro que tínhamos na capital. Aí fomos visitá-la, ela muito animada, apesar de paralítica, uma mulher de muita fé, nos deu um apoio espiritual. Nós fomos lá para apoiá-la, mas fomos apoiados, né? E ali começamos, comportei o ano de 67 todo em Aracaju, tivemos, graças a Deus, um bom despertamento. Hoje temos uma igreja lá. Aracaju tem mais de 200, aliás, Sergipe tem mais de 200 membros agora. Olha só. Então ali é um campo que ficou na nossa memória, que é um campo que a gente viu resultados, almas novas. Ok. E em que momento começou a chegar os filhos, pastor? Então, o nosso primeiro filho, ele nasceu em dezembro de 67. Só que, lamentavelmente, ele faleceu 18 horas depois. Okay. Porque Aracaju era um lugar muito primitivo naquele tempo, 66, né? E a minha esposa levou muito susto com sapos, baratas, ratos. É mesmo? Muito susto. E ela veio para São Paulo no fim de 67. Naquele tempo não tinha essa facilidade de andar de avião, de telefone, de celular, nada disso, né? Então, estava previsto o nascimento da criança para dezembro e eu fiquei
contente de ver, de esperar o filho primeiro, né? Aí eu viajei de ônibus, 48 horas de ônibus de Aracaju a São Paulo. Quando cheguei em São Paulo, a criança tinha falecido. Eu não cheguei a conhecer. Oxe, mano. Foi uma parte triste da nossa experiência. Esse foi o primeiro filho. Bem, o segundo nasceu em 69, que é o meu filho Júlio César, que mora em Taubaté com a família. E em agosto de 70 nasceu a nossa filha. Nós temos um casal. Inclusive, quero mandar lembranças aí para a irmã Sandra. Sandra já participou conosco e também conheço o irmão Júlio. Que Deus abençoe vocês aí, pessoas muito boas. E já tivemos a oportunidade de participar juntos aí de programações nas igrejas, né? Ok, então, vamos lá. Depois disso, pastor... Mas, Davi, deixa eu perguntar uma coisa pro irmão. Em algum momento o irmão trabalhou fora da igreja? Em alguma outra atividade que não estivesse envolvida com a igreja? Em alguma empresa? Trabalhei. Trabalhou? Trabalhei em São Paulo por uns meses. Trabalhei numa empresa de importação. Como que chamava, pastor? Ladislas Barro. Olha. Porque o dono da empresa era um iugoslavo, né? É mesmo? Mas eu não gostei, né? Eu fiquei muito preso. Eu não gostava de ficar preso, não. Aí voltei para a comportagem de novo. Foi poucos meses, né? E o irmão falando, eu hoje atuo na área de importação e exportação. Ok. A gente trabalha numa multinacional, né? E também, por isso que eu perguntei pro irmão. Trabalhei um tempinho lá. Eu me senti muito preso. Realmente a gente trabalha em escritório e, enfim, né? Cada um tem as suas limitações e também tem os seus desafios, né? Bom, então o pastor casou, teve 2 filhos e estava até então trabalhando com a comportagem, é isso? Então, note bem, a partir de 66, eu trabalhei de comportor, diretor de comportagem. Ok. E depois que passei um ano em Aracaju, o pastor Juraci me chamou de volta para Salvador, para trabalhar como... Naquele tempo ele chamava de comportor ajudado. Era um obreiro que só tinha meio salário, que já era baixo, né? Naquele tempo. Era obreiro, mas para completar o meu salário eu comportava. E ao mesmo tempo eu treinava comportores. Olha só. Para introduzir na comportagem, né? Sim. Eu trabalhei de obreiro chamado comportor ajudado, trabalhei como diretor de comportagem e ao mesmo tempo eu comportava também, para sobreviver. Interessante que pode ser que algum ouvinte ou algum internauta, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, nós temos algumas classes trabalhando dentro da liderança da igreja. Nós temos o obreiro, que ele é um auxiliar do pastor, ele dá assistência dentro da igreja, faz visitas, dá estudo bíblico, dá assistência para a membresia, atende às necessidades do campo. Temos o pastor, né, que ele é ordenado, e aí ele trabalha dentro também do contexto da igreja, né? Ele faz batismo, faz santa ceia. E temos o ministro, né, pastor? Que é a instância máxima hoje da nossa igreja, né? Que aí ele também tem todas essas atribuições, mas ele também recebe encargos maiores na questão mesmo até de uma liderança de cargo ou de um campo maior, de uma associação, de uma união, correto? Certo. Ok. E aí, então, pastor, vamos lá. Vamos encaixar agora. O irmão trabalhou, então, ficou como comportor, voltou para Salvador. Isso, ficou um ano lá. Ficou um ano treinando, fazendo o atendimento para a igreja como obreiro, né? E metade do tempo, vamos dizer assim, trabalhava com a comportagem para completar o seu salário. Isso, era muito baixo aquele tempo. Beleza. Bom, então, trabalhei o ano de 68 todo em Salvador. E naquele tempo houve um tipo de uma revolução cultural na igreja. Ah, é? Porque naquele tempo existia, lamentavelmente, aquela mentalidade de contra os estudos. Muita gente achava que Cristo já vinha em seguida, não precisava estudar, que era perder tempo, não sei o quê. Então, um grupo de jovens, mais de 50 jovens, decidiram ir à universidade. E nessa ocasião, eu voltei de Salvador para São Paulo, fui trabalhar na nossa redação da nossa editora, São Paulo, e aí foi quando eu entrei na universidade. Estudei letras, filosofia e letras. E nessa área de editora, eu fiquei quase 20 anos. Nossa! Trabalhando ali. E a editora nossa, missionária... Verdade Presente, isso. Verdade Presente, né?
Que legal. Então, irmão, vejam só, vamos lá. O pastor trabalhou um tempo como coportor, passou por algumas instâncias, até como diretor, até como professor mesmo de preparatório, né, de coportores. E aí depois o irmão vem para São Paulo, sai da região Nordeste, Norte, vem para São Paulo e aí ingressa numa faculdade, é isso? Isso. Faz um curso, se aperfeiçoa ou se forma academicamente falando, né? E aí qual que é a sequência disso, pastor? Então, naquele tempo, o estado de São Paulo estava muito carente de professores. Então, o governo de São Paulo, ele convidava os estudantes de universidade para lecionar. Olha. Então, foi muito bom para mim. Então, eu estudava na universidade de manhã, à tarde eu colaborava na nossa redação e à noite eu lecionava. Foi uma vida muito pesada. Eu já tinha esposa e filhos, né, pequenos. Minha esposa cuidava da casa e eu ficava correndo para a sobrevivência, né? Aí, nesse tempo, eu trabalhei na editora há muito tempo, até que os irmãos me convidaram para o ministério. Eles falaram, irmão Davi, agora o irmão não pode trabalhar fora, tem que ser exclusivo 100% para a obra. Entendi. Foi quando eu aceitei o convite para o ministério. E aí, e nessa ocasião, o irmão foi ordenado pastor? Ordenado ministro. Ministro. Naquele tempo não existia essa escala de pastor que nós temos hoje. Tá, já era... da obra direto para o ministro. E é interessante para quem está nos ouvindo que... a questão do chamado de Deus, nós temos aqui hoje um ministro, né, um pastor, assim como foi, a palavra de Deus relata isso no tempo de Israel, que Deus separou a tribo de Levi para o sacerdócio, né, pastor? Essa tribo, ela não tinha herança, ela era alimentada por todas as demais tribos, correto? E hoje nós temos, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, essa tribo de Levi, que são os nossos pastores, os nossos obreiros, os nossos ministros, que diretamente eles vivem da obra. Vivem da obra. Por isso que é importante, nós compartilhamos aqui a questão da importância da fidelidade dos dízimos, né, pastor? Porque dízimos, as primícias, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, ela entende conforme está escrito na Palavra de Deus, essa arrecadação ou essa fidelidade que cada membro faz, um propósito com Deus de consagração, de dízimo e das primícias, ela é direcionada diretamente para o sustento do ministério, que aí o pastor, o obreiro, o ministro, ele recebe dessa arrecadação, que é a prova de fidelidade dos membros para com Jesus Cristo, não é, pastor? E interessante para você que nos ouve, que o próprio pastor, o próprio ministro, o próprio obreiro também tem essa parte com Deus. Também. Não é, pastor? Porque muitas vezes muitas pessoas falam assim, mas eu dou o dízimo na igreja, para que é o dízimo? Nós estamos explicando um pouquinho, porque pode ser que tenha um ouvinte ou um internauta que não sabe muito bem a que serve e qual é a destinação que a Bíblia dá para isso. Então nós estamos esclarecendo que nós temos aqui o ministro, então toda a arrecadação do dízimo e toda a arrecadação de primícia, ela é direcionada para o sustento do pastor, da sua família e dos seus filhos, certo, irmão? Exatamente. Ok, então vamos lá. Então o pastor Davi, ele, quando era pequeno, foi engraxate, vendedor de jornal. Vendedor de jornal, levava sacola. Carregava sacola na feira, carregava mala de camelô. Carregava mala de camelô. Daí depois ele teve um contato com a coportagem, fez escola missionária, né? Isso. Foi coportor por um tempo. Depois ele fez uma faculdade, é formado hoje, né? Em letras neolatinas. Isso. Então lecionou em escola do Estado, da Igreja. Da Igreja da Adventista da Reforma. E agora ele é chamado para uma obra ainda maior, que é a obra de salvação, que é a obra do pastoral, a obra pastoral, que é realmente como que eu posso dizer? É uma dedicação exclusiva, né? Isso, exatamente. Então ele se abdica das atividades seculares, do trabalho secular, e ele dedica toda a vida, todo o tempo, toda o seu comprometimento na obra do Senhor de salvar almas, certo, pastor? É trabalho exclusivo, eu não faço outro tipo de trabalho. Ok, então naquela ocasião o irmão deixou
a questão do professor, magistério, né? Do magistério secular, e agora voltou a vida todinha para a obra do Senhor. 100% exclusivo. 100% exclusivo. E aí, qual foi o primeiro campo que o irmão atuou? Olha, realmente, irmãos, a minha vida foi uma vida um tanto diferente, sabe? Não seguiu assim um padrão. Um roteiro padrão, não. Porque eu trabalhava na redação, trabalhei por 20 anos na redação da editora, mas ao mesmo tempo me colocaram como pastor de Vila Matilde. Então, durante a semana eu trabalhava na redação, fim de semana eu trabalhava Atuava como pastor direto. Isso. E ao mesmo tempo eu trabalhei como secretário da União, viajava muito, fui secretário do Jovem da União, viajava muito. Foi uma vida muito corrida, sabe? É mesmo? Muito corrida. Então eu era redator, eu era secretário da União Brasileira, que era uma só aquele tempo, no começo, né? Trabalhei muito com a juventude, muito tempo. Até que em 77 eu fui ordenado, continuei esse trabalho, né? Nessa ocasião, pastor irmão tinha quantos anos? Eu fui ordenado com 32 anos. 32 anos? É. Novo? 77, eu sou de 45, 32 anos. 32. E aí eu fiquei pensando num detalhe, né? Tem pessoas que às vezes pensam assim, né, irmão? Eu vou tentar um trabalho na obra do Senhor, porque eu acho que a obra do Senhor é mais tranquila e mais tranquilo o serviço, né? E aí o irmão falou assim, analisando, né? Que o irmão trabalhava, numa ocasião o irmão trabalhava de manhã, estudava de manhã? Eu levantava às 5 da manhã, tá. Pegava o trem às 6h20, ia para Mogi, quase uma hora e meia de viagem, estudava parte da manhã, aí corria para Vila Matilde, onde estava a editora, almoçava e trabalhava até às 5 da tarde, aí ia para a redação, e ia lecionar até às 11 da noite. Olha só. E fim de semana fazendo conferência, né? Atendendo o povo. Atendendo o povo, E agora o irmão aí passou para o ministério e falou assim, opa, agora minha vida vai dar uma desafogada. Nada disso. E aí as coisas ficaram... É o que a gente fazia, o que gostava, né? Sim. Pregação, visitar as pessoas, e trabalhar com a juventude, trabalhava com a editora também. Minha vida foi muito assim... Muita coisa, né? Ao mesmo tempo. Mas interessante, né, irmão? Que nós conversamos, inclusive, com o irmão Mário, né? Que Deus dá grandes responsabilidades àqueles que ama. E Deus não delega uma responsabilidade maior do que nós podemos suportar. Ele nunca dá uma prova maior que a graça que Ele nos dá para suportar. Então, se Deus permitiu executar todas essas atribuições, né, atuar em todas essas áreas, é porque Ele via potencial no irmão. Por mais que às vezes o irmão sentiu como humano, vamos dizer assim, o cansaço do dia a dia, mas por outro lado, eu vejo assim, a pessoa que ela é chamada para a obra, para o ministério, é gratificante, não é, pastor? Aqui, irmão, tem um detalhe que eu esqueci de mencionar. Quando eu nasci, eu fui desenganado dos médicos. É mesmo? Que eu tinha uma enfermidade que se chamava mal de Simioto. Viu falar? Sim. Mal de Simioto. E o médico falou para minha mãe, esse garoto não vai vingar, não. Viu? Olha só. Então, eu já estou com 76 anos hoje. E não tem problema de saúde. Graças a Deus. Que bênção. Então, eu tenho muito que agradecer a Deus. Né? Então, o meu começo foi assim, sem perspectiva. Minha mãe falou assim, olha, o médico falou que você não ia escapar, não. Que bênção. Graças a Deus. E aí que o irmão vê a importância da fé, né? A importância de Deus na nossa vida, porque mesmo passando por uma dificuldade como essa, uma questão de às vezes você não ter nem esperança de vida, e louvado seja Deus que Deus tem usado o irmão até hoje. Graças a Deus, para a obra de salvação, né? Queridos, está muito boa o bate-papo aqui com o pastor Davi. Nós vamos para um breve intervalo, nós vamos ouvir um louvor e já nós voltamos para continuar a história de sucesso aqui com o nosso querido pastor Davi Paes Silva. Voltamos já.
Voltamos com o programa Falando de Finanças e nós vamos dar sequência aqui à história de sucesso com o pastor Davi. Pastor Davi, o irmão comentou um detalhe a respeito de várias atribuições que o irmão executava dentro da igreja adventista do sétimo dia, no momento de reforma. Para cada cargo que o irmão executou, o irmão tinha um salário específico ou recebia um geralzão para executar tudo? Não, era um salário só, né? Era um salário só eu recebia da editora, como redator. Tá. Tem um trabalho pastoral, trabalho de secretário da União, trabalho de jovens, é tudo voluntário, né? Olha aí. Também a gente fazia com muito gosto, né? Viajava, entrava em contato com a juventude, conversava, fazia congressos. Em 1970, nós organizamos o primeiro FEMUSA. Eu falar em FEMUSA, era o Festival de Música Sacra. Olha só. Descobri os talentos da igreja e música. Onde foi isso, pastor? Em São Paulo. São Paulo? Em 1970. Ali tinha aproximadamente, irmão, lembra quantas pessoas foram chamadas para essa reunião? Olha, irmão, a São Paulo sempre foi um local de muita gente, né? Então, chegava assim 800 pessoas. Nossa. 1000 pessoas. Que legal. A gente alugava teatros e auditórios grandes. Para fazer a reunião. Reuniões. Me lembro que uma vez reunimos lá em São Caetano, num teatro grande lá, reunimos 1.300 pessoas. Aí a gente aproveitava no fim de semana. E quando eu descobri a mensagem da graça de Deus, então a minha alegria era pregar isso, né? 24 horas querendo pregar. Então a gente via as almas sendo alimentadas, pessoas desesperadas tomando decisão por Cristo. Então isso aqui era gratificante. Não tinha cansaço, não. Apesar que tinha cansaço, lógico, fisicamente, né? Fisicamente, mas era a mente assim tão feliz, né, de pregar o Evangelho, de exaltar a Jesus. Então isso aqui era muito gratificante, sempre foi. Até hoje né? Amém. Muito gratificante. Amém. E é interessante, pastor, o que o irmão colocou para a gente, porque assim, se nós colocarmos o dinheiro acima de tudo, nós perdemos a referência que é Cristo Jesus, correto? Claro. E a gente vê assim, por que eu perguntei a respeito dos cargos que o irmão executou? Porque às vezes pode ser que tenha pessoas que pensem assim, mas o pastor, né, o obreiro da igreja, que tem vários cargos, ele recebe um por um, ele é uma pessoa assim, abastada, né, ele tem privilégios, né? Até uma pessoa chegou a falar isso comigo, falou assim, irmão, é uma pessoa bem de vida, né, porque tem 5 cargos, deve ser 5 salários, né? Ele falou assim, eu só recebo um, o irmão recebe uns 5. Eu falei, não, irmão, não tem nada de 5 salários aqui não, é um salário, como os demais. Só as atribuições que são maiores, né? O trabalho é mais, né? A responsabilidade é maior, mas o salário não. Tá. E aí, pastor, eu quero trazer para os ouvintes aqui, nós iniciamos, e hoje o irmão é o atual departamento de Escola Sabatina da Conferência Geral. Em algum momento, desculpa usar o homem Davi Pai Silva, primeiro, pensou em ser um pastor? Olha, realmente, como eu falei no começo, eu não queria nada de emprego. Nada vinculado? Nada que tivesse assim, você tem um patrão que vai te controlar, você é empregado da igreja, vai receber dinheiro da igreja. E às vezes existia aquele pessoal que dizia, olha, nosso dízimo, né, é que vai e tal. Então eu não sei se era orgulho pessoal, talvez fosse, né? Mas eu não queria receber o salário da igreja, não queria ter nenhuma responsabilidade que implicasse salário. Entendi. Eu queria ser independente financeiramente. Entendi. Mas aí, no fim, os irmãos, olha, irmão Davi, nós precisamos que o irmão se dedique 100% à igreja, exclusivamente. E o irmão, queremos convidá-lo para o ministério. Só que o irmão agora tem que trabalhar exclusivo para a igreja, nada fora. Entendi. Aí eu comecei a receber o salário da igreja, assim, tempo integral. Entendi. E aí veio, pastor, a questão do chamado para a conferência geral. Trabalhar, porque para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, ela tem algumas divisões de campos, né? Então nós temos a igreja local, que é o pastor que atende, né? Um pastor e um obreiro. Nós temos a associação, que aí envolve os estados. Por exemplo, nós temos a Associação Paulista, que ela abrange aí todas as cidades do estado de São Paulo. Estou trazendo para o estado de São Paulo. E aí nós temos uma união, que ela atende, no caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, existe a divisão do Brasil em União Norte e União Sul, e aí depois nós temos a instituição da Conferência Geral, que cuida
de todas as uniões do mundo inteiro, correto, pastor? E aí, na Conferência Geral, temos as chamadas secretarias regionais. Tá. Então, por exemplo, em 87, eu trabalhava na editora ainda, eu trabalhava como gerente, aí os irmãos me chamaram para a Secretaria Regional da América do Sul. Uhum. Eu ia visitar todos os países da América do Sul. Tá. Visitar as uniões, especialmente as uniões. Né? Então, dentro da Conferência Geral também tem as divisões, as secretarias. Os blocos por continentes, vamos dizer assim. Por exemplo, nós temos a Secretaria Regional da América do Sul, trabalhei 2 períodos, 8 anos. Tem a Secretaria da América Central, tem a Secretaria da América do Norte, tem da Europa, tem da Eurásia, que envolve Rússia, Ucrânia, Moldávia, etc. E temos a Ásia. Também temos a região do Pacífico, que inclui o Japão, Ilhas Fiji, Austrália, aquela região. Entendi. E aí, então, o irmão iniciou na Secretaria da América do Sul, e aí depois o irmão foi para qual nível dentro da Conferência Geral? Então, 87 até 91, eu fui secretário regional para a América do Sul. Tá. Então, em 91, os irmãos me chamaram para ser secretário executivo da Geral. Trabalhei por 4 anos, aí foi quando eu fui chamado para... Aí foi diretamente mesmo para a sede. Para Roanoke, Virgínia. Entendi, para a liderança central mesmo. Central, aí eu era o secretário executivo da Conferência Geral. Entendi. E aí o irmão ficou como secretário por quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Isso foi até 99, 95 a 99. Em 99, os irmãos me elegeram secretário regional para a América do Norte. Incluía Estados Unidos e Canadá. Tá. E aí o irmão ficou mais um período ali? Fiquei um período de 4 anos. E em 2003, os irmãos me convidaram para ser o primeiro vice-presidente. E na Conferência Geral nós temos o presidente e 2 vices, primeiro e segundo, e secretário, tesoureiro, etc. Então eu fui trabalhar como secretário, como vice-presidente, primeiro vice-presidente de 2003 a 2011. Tá. Em 2011 fomos ter uma conferência na Romênia, aí os irmãos me convidaram para a presidência. Entendi. Eu trabalhei por 8 anos também. Ok. E agora, pastor, o irmão falou que para gente que faz parte da igreja, ou para as pessoas que mesmo que estão ouvindo nós pela primeira vez, o irmão falou que são 2 vices. É dividido por regiões mundiais ou não? Ou fica trabalhando os 2 com o mesmo objetivo? Então, o primeiro vice, ele tem que ficar na sede. Tá, e auxilia o atual presidente. Auxilia o presidente. E no caso do presidente viajar... ele assume a posição. Tá. Então, se o vice-presidente ficar enfermo, tem um presidente na sede. Ok. E o outro, ele fica numa região, representando a Conferência Geral, naquela região onde ele vive. Que interessante. É interessante a gente compartilhar isso, porque às vezes até nós mesmos que somos membros da igreja, às vezes a gente não tem muito esse conhecimento aprofundado dessas divisões dentro da nossa instituição, né? Agora, uma decisão que foi muito importante para a igreja foi que um presidente da Conferência Geral só pode ficar 2 períodos. Eu achei muito bom. Sim. Para não haver culto à personalidade, entendeu? Entendi. Então, presidente só pode ficar 2 períodos. Tá. Os demais departamentos pode ficar até 3. Tá. Porque há em algumas organizações o líder que se torna praticamente um semideus. É o risco, né? É o risco. Então, ele molda a obra segundo a personalidade dele, ele é prejudicado, a obra é prejudicada. Então, eu achei que foi uma decisão muito sábia da igreja, um líder máximo da igreja, no aspecto de presidência, e só pode ficar 2 períodos. E é interessante, pastor, pegando um pouquinho essa colocação que o irmão colocou, porque eu vejo assim, né? O primeiro período é um período até de adaptação para você que assume essa posição. E o segundo período, ele acaba sendo assim um desenvolvimento daquilo que você iniciou nos primeiros períodos, né? Só que depois quando seria o terceiro período, a gente corre, como o irmão falou, né? Corre na incoerência de falar, agora já está tudo assim, a questão da exaltação do homem. Exaltação do homem. Né? Porque eu já cheguei aqui, então agora eu vou... dar uma relaxada ou querer até mesmo o risco, né, de subir um pouco a questão da posição que você está e atrapalhar até o próprio desenvolvimento espiritual, correto? Prejudica a igreja, prejudica o indivíduo. E querendo ou não, cansa também, né? Também. No sentido assim, porque a pessoa já está... Porque, queridos, uma coisa
a gente falar de um presidente. O pastor Davi está aqui, ele pode dar o testemunho, está dando o testemunho de que, assim, a responsabilidade que tem por trás disso. Muito pesado. Né? Então a gente olha o presidente, porque o presidente da Conferência Geral, hoje ele está no Japão, amanhã, isso sem ser no tempo da pandemia, né? Mas a necessidade do presidente vir para a América do Sul, daqui a pouco ele está na América do Norte, daqui a pouco ele vai para a Austrália, daqui a pouco ele vai para a Europa, daqui a pouco ele está na África. Querendo ou não, as pessoas que olham isso, olhando essa questão, porque ele viaja bastante, porque deve ser uma delícia ser um presidente, mas existem as atribuições por trás, correto, pastor? Nossa, e os problemas, por exemplo, é uma viagem que a gente faz de Estados Unidos para a Austrália, a gente pega um avião, viaja 14 horas sem interrupção. Olha só, direto dentro... Direto. E com a diferença de 13 horas de diferença. Nossa. A gente perde uma noite, perde um dia, é cansativo. E querendo ou não, né, pastor, assim, um presidente da Conferência Geral, ele não tem, em todas as viagens, eu acredito que talvez sejam poucas as viagens, que ele teria a presença, por exemplo, de uma esposa junto, correto? Eu fiz o possível de levar minha esposa... De estar sempre junto. Onde fosse possível eu levava. Entendi. Então, ela viajou comigo por muitos países. Agora, esse assunto, talvez, precisa esclarecer também, isso aí não é a igreja que paga, isso é coisa do nosso... É o próprio irmão que fazia por questão de levar a esposa para... Porque uma coisa é a despesa do missionário, certo? Do pastor presidente. Outra coisa é ele querer levar, por exemplo, a esposa, os filhos, e aí fica sob a responsabilidade dele. Inclusive, eu usava o segundo dízimo para isso. Ok. Segundo dízimo para isso. Então, tá bom. Pastor... Para a gente encerrar essa primeira parte, essa segunda parte, que na realidade, queridos ouvintes da rádio, hoje nós temos o privilégio de ter aqui nosso querido irmão, pastor Davi Paes Silva, e hoje nós vamos fazer um programa diferenciado. O pastor Davi vai encerrar esse bloco de história de sucesso e depois ele vai deixar uma mensagem especial para mim e para você. Pastor Davi, o que é dinheiro para o irmão? O dinheiro, alguém falou assim, olha, dinheiro é só para pagar as contas e fazer troco, né? Mas o dinheiro é um talento de Deus, né? Até a Bíblia chama riqueza da injustiça, né? Mas o dinheiro é para ser empregado no progresso da igreja, né? No progresso da obra de Deus. Quer dizer, é claro que nós precisamos do dinheiro, né? Que chamamos de vil metal, né? É para a nossa sobrevivência. Sim. Quer dizer, Paulo diz assim, olha, tendo com que comer e vestir, estejamos satisfeitos. Mas então a gente usa o dinheiro para colaborar. A maior alegria nossa é ser sócio do Senhor, né? Realmente, tudo pertence a Deus, né? Então, por exemplo, o dízimo é para nos lembrar que 100% é dele. Não é 90 não, é 100. Então, os 10 que ele pede de volta é para ele lembrar a gente que os nossos 100 são dele. Reforma de saúde, por exemplo... Nós somos orientados a evitar o que faz mal, porque o corpo é dele também. O nosso corpo é dele também. O tempo é dele. Então o dinheiro também é dele. Ele falou, minha é a prata, meu ouro, né? Quer dizer que nós somos apenas administradores, né? Exato. E vamos ter que dar conta, né, pastor? Vamos prestar conta. Pastor, e família? O que é família para o Davi Paes Silva? Nossa, irmão, família para mim, aqui na Terra, é o melhor que há, né? Alguns irmãos sabem que eu fiquei viúvo, minha esposa faleceu faz quase um ano atrás, mas a família, deixar a família, viajar, sempre era sofrido, sabe? A maior alegria é chegar em casa, encontrar a família. Eu desenvolvi o hábito de telefonar para meus filhos todos os dias. Olha só. Onde eu estivesse no mundo, eu chamava meus filhos. E aí eu conservo esse hábito até hoje. Especialmente depois que chegou o WhatsApp, né? Então, mais fácil. Chamada de vídeo, áudio, né, pastor? Então, eu entendo que a família na Terra é uma representação da família do céu. É uma escola preparatória para o lar celestial. Então, a família é algo muito sagrado. Aliás, foi a primeira instituição divina, né? Sim. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele já fez o primeiro casamento. Quando Jesus esteve na Terra, o seu primeiro milagre foi no casamento. Foi no casamento. Então, o casamento, o matrimônio é uma instituição muito sacra, né? Muito especial. E nós devíamos valorizar a família. É o melhor lugar do mundo, deve ser pelo menos. Né? E é interessante, pastor, que assim, talvez eu vou
mexer um pouco com o irmão, né? Mas eu digo assim que o sucesso de um pastor se deve, em primeiro lugar, a Jesus Cristo, a Deus, tá? Mas em segundo lugar, a esposa. Olha, essa é uma verdade. Então, a esposa, ela é grande parte do sucesso do esposo ou grande parte do fracasso do esposo. Então, uma esposa companheira que acompanha o marido, que trabalha em equipe com ele, entendeu? Que colabora, é uma grande bênção. Nós deveríamos valorizar isso aí. E é interessante, né, irmão, que assim, o irmão teve até certo ponto uma separação hoje com a irmã Alexandrina, mas a marca fica, né? Fica. A alegria fica, os momentos felizes memória, ficam. Muito boas memórias, né? E é isso que fortalece a gente, né, irmão? Se a gente ficar preso à questão da morte, à questão daquele momento duro, que não é fácil pra gente, terrível. Mas a esperança nossa em Cristo Jesus, esperança né, é o que pastor? alimenta, né? É o que traz força de rever de novo os entes, né? E pensar nisso, né, irmão? Que o sucesso do irmão até aqui não foi pela honra e glória só do irmão, porque o pastor Davi, não, porque existiu alguém, né, a família alicerçando, né? Eu costumo dizer que eu tive 2 mulheres que me deram sucesso, né? Já ouviram aquele ditado, atrás de um homem... Por trás de um grande homem... Há sempre uma grande mulher. Eu tive 2. A minha mãe e a minha esposa. Louvado seja Deus. Olha, eu sempre agradeço a Deus pelos 54 anos e meio Olha só. que tivemos de vida conjugal. Maravilha. Agradeço muito a Deus. Eu sempre que me lembro dela, eu tenho memórias muito boas. E isso que é bom, né, pastor? Da gente passar nessa terra deixar... Eu creio que ela foi salva pelo Senhor. Né? Amém. E creio pela fé que vamos encontrar. Amém. E eu fico até emocionado um pouco, assim. Eu pensei em fazer essas perguntas por irmão, mas eu não imaginei que eu fosse... Assim, e isso mexe com a gente, porque... o principal, o maior tesouro que nós temos hoje é a família, né, pastor? Família. Eu acho que você que está aí com dificuldade no seu casamento, com seus filhos, não compensa ficar assim, né, pastor? Não compensa ficar, deixar esse ódio, esse rancor, esse egoísmo, essa dureza no coração. Jesus quer transformar a nossa vida. Jesus quer fazer do nosso lar um pedaço do céu. Então, se você está nessa dificuldade, fica um apelo. Quebra esse orgulho, aceita o perdão de Deus, peça perdão a Deus, por mais que a outra pessoa tenha te ferido, mas pensa que você fere Jesus todo dia, nós ferimos Jesus todo dia, e nem por isso ele nos deixa sem esperança. Precisamos aprender a ser perdoado e a perdoar, né? Agora, pastor, para fechar aqui, agora que a diferença desse programa, pastor, o irmão vai fechar agora falando para o irmão, trazendo uma mensagem sobre Jesus Cristo. Olha, irmão, a minha alegria é falar de Jesus. Eu fui em muitos lugares, às vezes as pessoas... Olha, irmão, vou falar um pouquinho... Não, falei um pouquinho não, quero falar de Jesus bastante. Pouquinho não dá não. Porque Jesus não tem como, né? Jesus é tudo. Sim. Tudo para nós, né? Bem, a Bíblia, o centro da Bíblia é Jesus, né? O centro da Bíblia é a salvação. Então, eu gosto muito qualquer lugar que a gente vai na Bíblia, temos o que falar de Jesus, né? Então, eu gosto muito dessa experiência do leproso, né? Que aqui encontramos em Mateus capítulo 8. É um relato pequeno, mas de grande alcance, sabe? Aqui diz assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões seguiam. Isso era comum, né? E agora aparece um leproso. Aí eu costumo perguntar às pessoas: será que esse leproso era crente? Era crente. Ele cria em Jesus. E porque aqui diz assim: eis que um leproso veio e o adorava. Olha só. Ele adorou a Jesus. Adorou de que maneira? Naquele tempo era o costume prostrar-se, né? Prostrar é mais que um ajoelhar-se, né? Mas ele se ajoelhou, ele o adorava. Quer dizer, ele reconheceu a Jesus como Deus. Não era um leproso qualquer, ele é um leproso crente. E ele disse: Senhor, se quiseres,
Tem outra coisa importante aqui, né? Embora ele soubesse que Jesus era Deus, ele falou assim: Senhor, se o Senhor quiser, eu me submeto à tua vontade. Se quiseres, podes curar-me. Então aqui tem vários detalhes, né? Ele adorou a Jesus, ele se ajoelhou, ele reconheceu Jesus como Deus e falou: olha, Senhor, eu sei que o que o Senhor quiser, o Senhor faz. O Senhor tem poder, mas faça se quiser. Isso é muito importante, porque ele não exigiu de Jesus a cura. Ele suplicou uma forma condicional. Eu sei que tu pode, mas se tu quiseres, cura-me. E aqui vem a parte bonita, né? Jesus, pois, estendendo a mão, tocou. Naquela ocasião, a lepra era pior que a Covid hoje. Sim. Quem tocasse no leproso ficava contaminado. Ele ficava excluído da sociedade. Né? Mas Jesus tocou. Então, quando Jesus toca em alguém, Jesus não se contamina. Ele santifica a pessoa. Então, Jesus diz assim: quero ser limpo. E aqui está a resposta, né? No mesmo instante, ficou purificado da sua lepra. Então, tem um comentário muito bonito do Espírito de Profecia que diz assim: quando nós pedimos a Deus qualquer coisa, Ele pode responder de diversas maneiras. Ele pode responder sim, não ou espere. Né? Mas no caso da lepra, não. Por exemplo, no caso do homem cego de nascença, ele disse: olha, você vai lá no tanque, ele passou argila, né? Sim. Em seus olhos, vai lá no tanque, lava, e você vai voltar vendo. Mas no caso do leproso, não. Ele diz: no mesmo instante. E a lepra é o símbolo do pecado. Então, quando nós pedimos a Deus prosperidade econômica, pode ser que Deus atenda, pode ser que não. Ele sabe que é para o nosso bem. Eu até me lembro de uma história muito bonita da inspiração. Uma senhora que se chamava Anna Moore, era uma cristã do tempo de Ellen White, muito fiel. Mas essa irmã, ela era mãe de família, ela era missionária, não perdia um culto na igreja, era pontual nos cultos, fazia obra missionária, cuidava dos filhos, mas sempre preocupada em ficar rica. Olha. E ela orou muito a Deus para que ela ficasse rica. E Deus fez um teste com ela. Deus permitiu que ela ficasse rica. Mas ao ficar rica, ela não tinha mais tempo para a igreja, não tinha mais tempo para o culto matutino, vespertino, não tinha tempo para a obra missionária, começou a esfriar na fé. O que fez Deus? Deus retirou a riqueza. Foi só um teste que ele fez com ela. E ela voltou à sua fidelidade original. Então, nem sempre a gente pede as coisas a Deus, Deus sabe se aquilo vai nos fazer bem ou não. Né? Agora, o ponto-chave aqui é o seguinte: quando nós reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão e libertação, Jesus atende na hora. Automático. Imediato. Então, como ele atendeu aquele leproso, ele atende a cada um de nós. Então, quero dizer a você que está nos ouvindo, né? Você tem algum vício, algum mau hábito, algum pecado? Não tenha medo de chegar a Jesus. Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Temos a segurança, temos a certeza. Então, como ele curou aquele leproso no momento, ele nos perdoa os pecados no momento. Disse em 1 João 1,9, né? Confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, no momento que reconhecemos nosso pecado, nosso defeito de caráter, nossos vícios, nossos maus hábitos, e vamos a Jesus, ele, na hora, ele responde: quero ser limpo. Eu gostaria que nossos ouvintes tivessem essa certeza. Havia um senhor no tempo da irmã White que ele estava morrendo já, quase final da vida, e ele estava atormentado com a falta de certeza da aceitação de Deus. E Ellen White escreveu para ele: olha, irmão, se não existisse muitos outros versos, só
João 6,37 seria suficiente. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu quero apelar aos nossos ouvintes que, se ainda não fizeram essa experiência com Jesus, que façam hoje. Ele garante que ele vai receber, porque ele já pagou o seu preço. Ele já morreu no Calvário por você, a sua salvação está paga, seus pecados não foram perdoados, é questão de você aceitar e andar com ele, né? E se nós perseverarmos com ele até o fim, a garantia é que estaremos com ele eternamente. Sensacional. Agora está aí. O convite veio a mim e hoje eu quero dizer sim, Senhor, eu te aceito. E você que está aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, não sei onde você está, aceite a Jesus hoje. Não deixe para amanhã, não deixe para daqui a pouco. Permita que hoje ele entre na sua vida, no seu coração e faça uma grande transformação. Neste momento, eu quero convidar você, se você puder, dobrar os seus joelhos ou se você quiser fechar os seus olhos e encurvar a sua fronte, nós vamos pedir para que o pastor Davi Paes Silva faça uma oração a Deus, intercedendo por você e para essa decisão, para que você possa ter sucesso. Oremos. Querido Deus, misericordioso Pai Celestial, nós sabemos que Tu és um Pai de amor, um Pai de misericórdia. Tu não negaste o Teu único Filho para morrer em nosso lugar. Agradecemos pelo maravilhoso plano da salvação, porque Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado, morreu no Calvário em nosso lugar, pagou a nossa dívida com a Tua lei e hoje Ele intercede por nós. E muito em breve Ele virá para levar-nos ao lar celestial. Querido Deus, queremos pedir-te por todos os nossos ouvintes, pelas suas famílias. Tu sabes, Senhor Deus, a condição de cada um. Tu sabes o efeito dessa pandemia que tem ceifado vidas, que tem trazido tristeza para os lares. Que Tu confortes a cada alma enlutada, confortes os nossos queridos que estão enfermos. Mas acima de tudo, Senhor, dá-nos a certeza da Tua aceitação, do Teu perdão e de que Tu queres levar-nos para viver contigo eternamente. Rogamos que abençoes todos os nossos ouvintes, abençoa as suas famílias, dá-lhes graça, sabedoria do alto para educar os seus filhos para o Teu reino. E prepara-nos hoje para a volta de Jesus, em cujo nome Te pedimos. Amém. Amém. Ok, muito obrigado, pastor Davi Paes Silva, pela sua presença, por atender o nosso convite. Foi um prazer muito grande. Os agradecimentos finais do irmão. Eu quero agradecer primeiro a Deus, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar de Jesus, eu fico muito feliz. Eu agradeço. Nós mais ainda, não é mesmo? Os ouvintes aí, eu creio que ficaram maravilhados aí com a mensagem do irmão. Então está aí, finalizamos aqui o nosso programa falando de finanças. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e esperamos você até o próximo programa. Que Deus te abençoe. Até lá. Amém.